Olá, o Entrevista da Semana de hoje recebe Lília Martins, ela que é uma das sócias da GS Engenharia, que é daqui de Santa Luzia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse ramo do empreendimento imobiliário em Santa Luzia e o que está acontecendo com a nossa cidade nesse sentido. Lília, muito obrigada por aceitar o convite do Observatório Luziense. Nada, eu que agradeço a oportunidade, de poder falar e agradeço o convite. Muito obrigada. Explica um pouquinho para quem é de casa e ainda não conhece a GS Engenharia, o que ela significa, como que vocês iniciaram isso em Santa Luzia, como que é? Bom, na verdade, a GS Engenharia, ela nasceu em 2005, O proprietário da empresa é o Gerson, engenheiro civil, e ele trabalhou desde que formou, ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e desde que ele se formou, ele tinha o sonho de um dia ter essa empresa para trabalhar em Santa Luzia. Na verdade, o desejo dele era trabalhar aqui, na cidade onde ele viveu, os pais viveram, enfim, que ele passou toda a sua vida, Então, em 2005... depois de trabalhar fora de Santa Luzia, em 2005 ele retorna e começa a colocar esse sonho em prática, E como que foi o início desse sonho em 2005? Como que vocês começaram esse projeto? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram nesse sentido, principalmente em relação a financeiro, Bom, na verdade, como toda empresa, ela começa muito pequenininha, muito pequenininha, um dia de cada vez, e a gente começa a fazer essa captação de cliente. Mas na verdade, a GS Engenharia, ela surgiu num momento, assim, que foi um momento difícil da vida do Gerson. Eu acho que nada acontece por acaso na vida da gente, mas foi num ano, assim, difícil para ele, que foi um ano que ele perdeu a mãe, sabe? Então, nesse ano, ele teve que tomar essa decisão. Ou ele continuava na empresa onde ele estava e teria que se ausentar de Santa Luzia e talvez até do estado de Minas Gerais. Então, nesse momento, ele decidiu que ele então voltaria para que pudesse ficar junto da família, no caso o pai, já que ele tinha perdido a mãe. Então, ele tomou essa decisão. Mas, assim, eu acho que como nada é por acaso, como era um sonho, e a gente sempre fica esperando o momento daquele sonho acontecer, e a gente, na verdade, não sabe qual é esse momento, Então, esse foi o momento para ele. Então, ele começou com a empresa, no início muito difícil, você conquistar o público, poder mostrar o seu trabalho. Então, a GS Engenharia, ela começou como uma empresa prestadora de serviços, Então, o que acontecia? O cliente chegava, ao nosso escritório, muitas vezes já com o projeto pronto, um projeto já às vezes aprovado, um projeto arquitetônico bem definido, às vezes ainda não aprovado, E a gente então ia executar aquele projeto, Então, de 2005 até 2009, foi dessa forma que a GS Engenharia trabalhou. Construímos muitas residências em Santa Luzia, mas sempre o cliente nos procurando. Não era um produto que a gente fazia para vender, Então, durante todo esse período, o GES trabalhando dessa forma, ele tinha a vontade, o desejo de construir, fazer prédios em Santa Luzia. Na verdade, era isso que ele queria. Então, em 2009, surge uma empresa que é parceira da GS Engenharia, que é a GS Empreendimentos Imobiliários. Essa empresa é uma incorporadora, diferente da GS Engenharia. A GS Engenharia é uma empresa que presta serviços, Então, a pessoa chega e contrata o serviço dela, como eu te disse que nós começamos. A incorporadora já é diferente, é uma empresa que constrói para ela vender, Então, isso aconteceu em 2009. Então, surge a GS Empreendimentos Imobiliários e aí a gente vai tocando com muito cuidado, muito devagar, como sempre. A gente pensou que tudo tem que ser com muita calma, com muita cautela, porque o nosso foco maior era no produto final. Então, esse produto final ele tinha que ser um produto de qualidade.
Agora vem o empreendimento, tem um novo empreendimento surgindo, né, que vem com o nome da mãe do Gerson, né, justamente. Exatamente. Nós vamos voltar um pouquinho nessa história depois, Lilian, mas eu quero te fazer uma pergunta falando sobre expansão imobiliária, que é um dos problemas, né, que a gente tem aí hoje em Santa Luzia. Tem tomado conta da nossa cidade e eu quero te perguntar, para você que é uma profissional do setor da construção, como que você avalia esse momento da cidade? Na verdade, tudo aconteceu assim de forma rápida. Para nós que estávamos de fora, quando a gente assustou, quando a gente acordou, né, a gente já estava começando a ver que todo lugar da cidade estava pipocando, né, empreendimentos aqui, ali, e isso começou a chamar a atenção de uma forma assim com muita preocupação, né? Porque a gente sabe a realidade do município, né? Nós sabemos a dificuldade que o município tem em atender a demanda das pessoas que já estão aqui, né? Em todos os sentidos, por exemplo. Você imagina que nossa cidade, desde 2014, né, 2015 mais ao certo, é uma cidade que não tinha um hospital, né? Você imagina uma cidade que não nasce uma criança, uma cidade com 250 mil habitantes, não ter um hospital, não ter uma maternidade, não nascer uma criança, né? A gente sabe que a gente tem uma deficiência muito grande na questão de educação também, que é muito preocupante, né? Eu fui professora no início da minha vida, trabalhei com educação durante 14 anos e eu sei o quanto é importante a educação, né? Quando falta educação, começa a faltar um monte de coisa na sequência e que acaba levando a gente para um caos, né? Então, a gente já tinha um município já com problema na área de saúde, a gente já tinha um município já com problema na área de educação, de segurança, né, de trânsito e também de qualidade de vida, né, Ludmila? Eu acho que Santa Luzia, ela tem potencial para muito mais do que ela faz hoje, né? Você imagina que as pessoas, nós que moramos aqui, que vivemos, que trabalhamos, quando a gente pensa assim, em qualidade de vida, é tão pouco que a gente tem, né? Falta o investimento nisso, é tão pouco. E até para poder melhorar essa questão de segurança e de tudo mais na cidade. Então, quando começou esse tanto de empreendimento, e a gente começou, tipo, quando você passava perto de empreendimento, eram 200 unidades, 300 unidades, daí um pouquinho já começou a aumentar, 400 unidades. A gente sabe que tem empreendimentos na cidade até de 500 unidades. Então, isso chamou muita atenção. Primeira coisa, como que vão viver todas essas pessoas que vão chegar já com os problemas que nós já temos aqui hoje, com as pessoas que estão aqui, né? Então, essa não foi, na verdade, uma preocupação só nossa, foi uma preocupação de toda a cidade, as pessoas que começaram a prestar atenção nesse movimento, né? Eu me lembro que a Maia Santana, ela, mais ou menos em meados de 2017, ela fez uma matéria muito interessante sobre isso. E eu acho que foi com essa reportagem da Maia, com essa matéria da Maia, que despertou ainda mais, porque todo mundo começou a pensar, falou, olha, ela também está pensando o que eu estou pensando. Aí você conversava com uma outra pessoa e você descobria que tinha mais duas pessoas pensando como você. A mesma coisa, A mesma coisa, né? Então, até por causa disso, a gente começou a conversar e se organizar e chegamos até a formação de um grupo, né? Eu acho que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, exatamente preocupado com essa questão do desenvolvimento urbano na cidade. Mas, assim, é com muita preocupação que a gente tem visto isso. É muito bom deixar claro, eu não vejo isso como uma concorrência. Então, nós lá na GS Engenharia, isso é uma fala muito do Gerson, ele acha que a concorrência, ela tem o poder de valorizar o seu produto, né? Porque sempre que você tem uma concorrência, você está sempre buscando a melhoria daquilo que você faz, né? Mas eu não vejo esses empreendimentos como concorrência para o nosso trabalho. Primeiro, porque a gente faz um trabalho para atender a demanda das pessoas que vivem aqui, né? Então, os clientes que nós temos hoje são pessoas, por exemplo, que poderiam morar aqui em Santa Luzia, em Belo Horizonte, qualquer outro lugar. Mas são pessoas que escolheram morar e viver aqui, né? Porque gostam da cidade, porque a família está aqui, porque nasceram aqui, porque tem Santa Luzia como um berço, né? Então, esse é o nosso cliente, é o nosso foco. E a gente vê
que é diferente para as empresas que estão chegando, né? E esses agora? empreendimentos, na verdade, não estão atendendo a população de Santa Luzia, não é para isso. Você percebe qualidade nesses empreendimentos? Assim, a gente está falando de uma questão estrutural de Santa Luzia. Deixando um pouco essa parte, você percebe em um empreendimento que é construído, digamos, num piscar de olhos, né? Em questão de meses, assim, uns 3, 4 meses, já está um empreendimento enorme sendo totalmente construído ali. Você vê qualidade nesses empreendimentos? Olha, qualidade a gente tem que tratar de duas coisas diferentes, né? Por exemplo, a questão da estrutura do empreendimento, né? É claro que nenhuma empresa, nenhum empreendedor, nenhum engenheiro vai colocar em risco a segurança, a estabilidade daquela edificação, né? Com relação à estrutura e tudo isso, eu acredito que não há problema, até porque ali tem responsáveis técnicos por aqui, né? Ali tem um engenheiro que está executando a obra, ali tem um responsável técnico pelo projeto estrutural, projeto de fundação, análise de solo, isso tudo acontece. Então, essa questão de estrutura, eu acho que não há muita preocupação com relação a isso. Mas eu acho assim, eu acho que deve deixar um pouco a desejar na questão assim de acabamento, né? Porque a gente vê que são empreendimentos para atender a maior parte deles, né, ou todos, eu acho, esse público do Minha Casa Minha Vida. Então são empreendimentos que têm um valor menor, né? Tem um valor menor no mercado. Então, se você paga um valor menor, não tem como você ter um acabamento mais elaborado, mais cuidadosamente, né? Feito com mais cuidado. É muito difícil fazer isso, né? Então, é preciso que tenha um investimento maior nessa questão de acabamento, da qualidade dos materiais que são colocados. Investimento de tempo também, de tempo, né? Exatamente. Um investimento para você pensar, né? Num ambiente bem feito, um ambiente, um piso bem feito, uma paginação de parede, de banheiro, de tudo, né? Sim. Então, assim, eu acredito que não tem muito essa preocupação por parte dessas empresas, né? Agora, Lilian, o Ministério Público tem feito uma investigação rigorosa desses grandes empreendimentos imobiliários que chegam na cidade e alguns deles estão sendo embargados, né? Como que você acha que esse problema pode ser solucionado, assim, na sua visão? Na verdade, eu vejo o Ministério Público, né? Hoje temos aí o doutor Marcos Paulo, né? Então eu acho o Ministério Público hoje um grande parceiro da cidade de Santa Luzia e das pessoas que estão preocupadas com esse tipo de empreendimento que está invadindo a cidade. Então eu acho que o Ministério Público ele tem atuado muito nessa área, né, nessa questão. Ele tem pesquisado, ele tem ido a fundo, ele tem feito cobranças da prefeitura, né, do poder municipal. Então, o que acontece? Ele é um grande parceiro hoje da cidade, sabe? Mas assim, nós tivemos alguns encontros com ele, com esse movimento soluziense. Então, em todos esses contatos que nós tivemos, a oportunidade que nós tivemos de ouvi-lo, a gente sempre ouviu isso dele, né? Que a gente precisa, a cidade, a população, ela precisa saber cuidar do seu espaço, do seu entorno, né? Porque em um desses encontros, eu me lembro bem dele falar, ele falou assim, olha, hoje eu estou aqui como promotor, mas daqui a um tempo eu não vou estar, e vocês têm que se organizar para caminhar sozinhos, né? Então é isso que eu acho que é esse o papel do Ministério Público hoje aqui, e eu vejo assim com bons olhos, eu vejo um bom aliado, um bom parceiro para a cidade de Santa Luzia, isso é muito bom. Você faz parte do Grupo Soluziense que foi criado, né, para repensar essa questão da cidade. E falando um pouco dessa questão da participação do Ministério Público nesse sentido, você é sócia da GS Engenharia, que é uma construtora também de Santa Luzia. Como se adaptar às exigências do Ministério Público na hora de pensar um empreendimento imobiliário, por exemplo? Bom, na verdade, falando um pouco do movimento soluziense, ele surgiu exatamente onde nós falamos lá atrás, onde nós começamos a perceber a quantidade de empreendimentos que estavam chegando, né? Então, a gente conversava aqui, ali, uma coisa isolada. Então, um dia, assim, numa conversa, uma coisa bem informal, nós conversamos e pensamos assim, olha, vamos juntar todo mundo que tem essa ideia, vamos conversar um pouquinho com cada um para ver o que acontece. Aí surgiu esse movimento soluziense, né? Eu faço parte desse movimento, na verdade,
como empreendedora mesmo na cidade, né? Uma cidade, como a GS Engenharia atua no mercado imobiliário na cidade, a gente tem muitas preocupações, né? Muitas preocupações e também muitas dificuldades, né? A gente enfrenta muitas dificuldades no município. Na verdade, a legislação do município, o plano, por exemplo, o plano diretor do município hoje, ele precisa ser revisado com muita urgência. A lei de uso e ocupação do solo, ela não é uma lei equilibrada, né? Por exemplo, quando você vê a cidade, o que era antes zona rural, hoje é zona de expansão urbana. Então, isso está trazendo muita preocupação também para a gente, porque tudo isso hoje, tudo isso que que isso era uma zona rural, por exemplo, que está virando zona de expansão, isso abre um espaço para que esses empreendimentos continuem crescendo aqui, né, na cidade. E são espaços que vai ser muito complicado com tanta gente morando, com a falta de estrutura, com tudo que existe, né? E com o que nós estamos vendo hoje no município, né, com o que já funciona hoje, vai ser muito complicado atender toda essa demanda, né? Então, é isso aí. A maioria desses novos empreendimentos é custeado pelo programa Minha Casa Minha Vida, né, também. Recentemente, em entrevista à BBC, a urbanista Hermínia Maricato, ex-secretária do governo Lula, fez duras críticas a esse programa, ao Minha Casa Minha Vida, dizendo que ele piora as cidades. Qual que é a sua opinião sobre esse programa, principalmente dentro do cenário da nossa cidade? Na nossa cidade, ele é realmente muito preocupante. É quase isso aí que ela falou, né? Na nossa cidade, nós estamos vendo que ele está trazendo, na verdade, situações muito complicadas, né? E que daqui a pouco tempo isso vai ser um problema muito grande para Santa Luzia, né? Então, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida, ele é interessante quando ele atende a demanda daquele lugar onde ele está sendo implantado, né? E não de fora, exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, Santa Luzia, se existisse a demanda, né? Para tantos empreendimentos, seria interessante, porque estava atendendo uma necessidade do município, da população. Mas a verdade não é essa a realidade, né? A realidade é que esses empreendimentos estão chegando, não para atender a demanda da cidade, mas para quê? Para trazer mais pessoas para a cidade. Então, essa é a grande preocupação. Concordo com o que ela falou. Quem roda por Santa Luzia hoje percebe que a cidade, apesar de todas essas construções, ainda tem mais espaço para crescer, né? Ainda tem espaço. O que o poder público precisa fazer para aproveitar bem esse espaço, mas ao mesmo tempo pensando em uma expansão que de fato traga progresso para Santa Luzia? Isso. Eu acho que o que mais falta no município hoje, eu acho que por parte da gestão pública, é planejamento. Planejamento desses espaços. Eu acho que Santa Luzia nós temos espaços assim de mata, são lugares muito bonitos. Aqui, por exemplo, aqui próximo tem o bairro Liberdade, é um lugar que eu não conhecia, que eu passei há pouco tempo. Assim, foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi, para ser sincera. Eu parei para poder olhar, para poder ter um tempo para poder olhar para aquelas árvores, para tudo que eu vi ali. Foi um dos lugares mais bonitos que eu vi. Então, por exemplo, mas ali já está começando, eu já vi ali vários empreendimentos, já outdoor, anunciando alguns empreendimentos dessa linha do Minha Casa Minha Vida. Então, por exemplo, ali naquele lugar, com toda aquela natureza, com aquela mata, né, se houvesse um bom planejamento, aquele lugar, por exemplo, poderia ser um condomínio muito bacana, onde as pessoas teriam a consciência de continuar cuidando daquele espaço, né, e não simplesmente chegar e destruir o que existe ali para construir empreendimentos, né? A gente tem que sempre pensar o seguinte: as grandes empresas, né, elas vivem de capital, né? Elas têm que trabalhar, elas têm que produzir, isso precisa. Só que o município precisa se organizar para gerir a ocupação desses espaços. Eu acho que isso é o que está faltando hoje no município, né? Principalmente a questão do EIV. Você imagina Santa Luzia, um município com 250 mil habitantes, não existe o EIV, né? Então, esse impacto que todos esses empreendimentos estão causando em Santa Luzia, o município hoje não tem nada que está cuidando disso,
né? Então, essa está sendo uma grande dificuldade para a gente. Nós tivemos aprovada recentemente também, Lilian, a lei de regularização fundiária, né, pela Câmara Municipal na nossa cidade. Depois de passar pela Câmara, ela sofreu alguns vetos parciais do então prefeito Sandro Coelho, que foram muito criticados na época, e a legislação hoje, da maneira como está, atende ao que a cidade precisa nesse sentido da regulamentação fundiária, por exemplo? Olha, a regularização fundiária foi assim, para os integrantes do movimento soluziense, nós pegamos isso desde o início, né, desde que o Dr. Marcos Paulo apresentou uma minuta de um documento e que pediu para que esse documento fosse examinado, né, pelo poder público, e também esse documento chegou ao grupo, né, através do vereador César Diniz. Ele nos procurou para que a gente pudesse dar uma assessoria, né, ajudá-lo para melhorar, adequar aquele movimento, na verdade, já que era uma minuta que o Dr. Marcos Paulo entregou, né, para ele e para a prefeitura na ocasião. Então, nós trabalhamos nesse documento, Ludmila, durante 3 meses, o movimento soluziense. Então, nós temos as nossas reuniões semanais, que acontecem toda terça-feira, às 19 horas, na sede do CREI. Então, assim, nessa época do WAVE, houve diversas situações que essa reunião começou às 19 horas e terminou quase às 22 horas. Nós trabalhamos exaustivamente nesse documento, nós tivemos, assim, apoio de profissionais com experiência nessa área, que puderam nos auxiliar a formatar esse documento para que ele pudesse realmente atender à necessidade das pessoas que estavam ali naqueles assentamentos, aguardando por anos, né, anos e anos, por aquele momento, né? Então, nesse dia, na Câmara, em que estava para ser aprovado, foi uma coisa muito interessante aquele dia. A Cláudia Pires, né, uma arquiteta urbanista de Belo Horizonte, com vasta experiência nisso, ela aceitou com muito carinho o convite do movimento soluziense e foi à Câmara nesse dia para apresentar, né, fazer uma explicação do que seria aquilo. Porque, na verdade, o que nós percebemos? Os vereadores, eles não tinham todo o conhecimento sobre aquela matéria, né? Então precisava mesmo de ter um apoio. Então isso aconteceu naquele dia. Ela falou, a Rosa Werneck estava também, a Rosa Werneck explicou com muito cuidado, com muita calma, né, a necessidade daquilo, mas não podia ser uma coisa feita a toque de caixa, já que já há vários anos isso estava se arrastando, né? Então, eu me lembro naquele dia que não foi aprovado, chegou-se à conclusão que o melhor seria estudar mais aquela matéria, né? Inclusive, a casa pediu o apoio do movimento soluziense para que continuasse, né, com eles ali durante um tempo, para que eles tomassem, na verdade, conhecimento do que era aquilo, né? Então, decidiu naquele dia, foi votado por unanimidade, 17 votos a 0, de que não aconteceria naquele dia. Então, continuamos trabalhando naquele movimento, naquele documento, apresentamos um documento de novo. Na verdade, nessa sessão na Câmara em que a Cláudia Pires estava, eu não sei se foi votado por unanimidade, agora eu não estou lembrando, mas decidiu que não seria votado naquele dia. Mas aí, quando nós apresentamos o documento, um documento mostrando o que realmente atenderia a necessidade, então todo mundo entendeu que aquele era o documento que realmente poderia ajudar aquelas pessoas, né? Então, foi aprovado por unanimidade, disso eu me lembro, os 17 vereadores votaram a favor e tal. Então, esse documento foi encaminhado para aprovação, né, obviamente. Então, esse documento, quando foi devolvido para a Câmara, ele votou com alguns vetos, né, alguns itens sofreram algumas alterações, outros sofreram esse veto. Então, assim, para esse grupo que trabalhou durante tanto tempo nisso, nós começamos a ver ali já uma situação que seria difícil, E acabou que foi, né? Acabou que foi difícil, porque no dia mesmo da votação para decidir se seriam mantidos os vetos ou não, né? Naquele dia, 17 vereadores. 8 vereadores votaram a favor, né, de manter os vetos, 8 vereadores votaram a favor de derrubar os vetos
e um vereador naquele dia não pôde comparecer, né? Então, como ficou 8-8 ali, empatou, né? Então venceu, então, que manteria-se os vetos. E aí eu acho que nesse momento Santa Luzia perdeu mais um pouquinho, né? Mas acho que com paciência, devagar, nós podemos melhorar, né? Com o tempo, a gente está aqui lutando para isso, né? E vamos tocando. Lilian, então, para finalizar, eu tenho duas perguntas para você. Uma é sobre o novo empreendimento, Nilda Soares Santos, que vocês estão desenvolvendo aqui para Santa Luzia. E eu quero saber também que Santa Luzia tem uma carência muito grande de emprego, né? E desenvolvimento de novos negócios. Como empresária, vale a pena investir na nossa cidade? Primeiro vamos falar então do empreendimento, né? O empreendimento, na verdade, na verdade, quando a gente começa a pensar no empreendimento, esse pensar, esse amadurecer essa ideia, isso dura um tempo, sabe? No caso desse empreendimento mesmo, até a gente amadurecer, começar a estudar o projeto e ver isso tudo, até efetivamente começar mesmo ali as obras, eu acho que esse projeto demorou mais ou menos uns 3 anos, que a gente foi pensando e cuidando. Porque sempre que a gente vai iniciar um outro projeto, pensar no outro empreendimento, a gente pensa de acordo com a demanda, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um cadastro na empresa, todas as pessoas que nos procuram, seja por telefone, seja através do Google, de WhatsApp, de e-mails, de que for, a gente vai cadastrando essas pessoas, conversando com elas para tentar entender o que ela precisa, o que ela deseja, né? Então, quando a gente pensa no próximo empreendimento, a gente sempre leva em consideração tudo isso que foi visto durante esse tempo, né? Então, esse empreendimento, ele é um empreendimento que está ali no bairro Nossa Senhora das Graças, é um empreendimento, são 34 unidades. Todas as unidades são de 2 quartos, então nós temos lá 2 quartos com suíte e sem suíte. Nós temos 2 quartos com suíte com 2 vagas e também com apartamento com área privativa e cobertura. Então, são 4 opções de unidades ali, né? Com elevador? Com elevador, com elevador. Então, é um prédio muito feito, cuidadosamente pensado, na fachada, as cores que a gente ia usar. Até porque eu falo que ele é a menina dos olhos do Gerson, né? É o nome da mãe dele, uma pessoa que eu acho que ele mais amou nessa vida. Então, eu acho que é um cuidado ainda muito maior. E é um investimento muito bacana, sabe? Então, nós pensamos com muito cuidado. Então, ele tem uma área de lazer, ele tem um salão de festa, cuidadosamente pensado, na distribuição dos espaços. Ele tem um espaço fitness, né? Porque hoje é muito difícil, às vezes, você conciliar horário, academia, chegar em casa, às vezes você está cansado, mas precisa fazer uma atividade física. Então, quando você tem isso em casa, é muito mais fácil, né? E isso hoje é uma questão de saúde, a gente precisa pensar muito nisso, com essa questão de saúde, né? Então, ele tem um espaço fitness também, que é também muito bacana, cuidadosamente pensado. Ele tem um espaço kids também, né? Porque as crianças precisam brincar, né? E hoje é complicado também a gente sair para sair com essa criança, para passear. E Santa Luzia é uma cidade, como a gente estava falando antes, né? É uma cidade, assim, que deixa um pouco a desejar. A gente não tem uma pracinha para você levar seu filho para brincar, com um tanquinho de areia, né? Para chegar o meu filho, brincar com seu filho, com o filho do outro. Então, a gente tem essa necessidade, essa deficiência hoje no município, né? Então, nós pensamos também nisso, né? De facilitar essa questão. Né? Então, nós temos um espaço alongamento, também um outro espaço que a gente pensou também com muito cuidado, porque a gente hoje precisa ter um pouco de contato com a natureza, um pouco de contato com o externo, né? Porque morar em apartamento é muito bom, facilita muito a vida da gente, mas em certos momentos a gente sente falta de tomar um sol, de ver o céu, né? De mexer numa planta, e a gente tem essa oportunidade. E como é um empreendimento com 34 unidades, esse espaço, ele pode ser utilizado por todas as pessoas com muita tranquilidade, né? Que a gente, muitas vezes, a gente tem visto empreendimento, a área de lazer completa, né? Então, tem piscina, tem salão de jogos, tem tudo, mas são 400 unidades, né? São 500 unidades, 300 unidades. Então, você imagina, comporta todo se mundo, todo né? mundo quiser usar o espaço fitness, não vai dar. Não dá. Se quiser usar a piscina, também não vai dar, né? Então, a gente fica pensando exatamente nisso. 34 unidades é um espaço que foi pensado para essas 34 famílias que vão viver ali e que vão ter qualidade. É o que a gente, na verdade, mais pensa. O nosso trabalho, desde o dia que a gente começa a pensar no empreendimento,
o nosso foco principal é o cliente. Então, quando a gente começa a pensar, a gente já vai estudar aquela demanda, daquelas pessoas que procuraram, qual é aquele perfil, o que ela está procurando, né? O que vai atender aquela pessoa naquela demanda dela do momento. Então, a gente vai fazendo isso tudo, né? E como a gente vende os apartamentos, unidades, existe a opção de serem comercializadas ali na planta, né? Então, fica muito mais interessante porque a gente já conhece aquele cliente. A gente já passa a conhecer aquele cliente e num contato ou outro, às vezes numa reunião, para falar do empreendimento, a gente já começa a conhecer aquela pessoa, já começa a ver aquele perfil e já começa a construir aquilo pensando na pessoa. Sim. E aí quando a gente chega no final, que é o produto final, o resultado, né? Graças a Deus a gente tem tido muito êxito nisso, muita felicidade de entregar para o cliente exatamente aquilo que ele estava procurando, tentando. E a gente tem esse retorno deles. E que é uma coisa assim, que diz pra gente assim, olha, não é fácil, empreender nesse país não é fácil, principalmente nesse momento de crise, né? Mas quando você passa por toda essa dificuldade, por todo esse esforço, mas você chega ali, entrega aquela unidade pro cliente, que ele entra e te dá aquele retorno e fala assim, olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, se não a melhor. Sim. Então a gente fica assim muito feliz e entende assim, trabalho cumprido, conseguindo chegar lá. Né? Ok. Isso mesmo. Lília, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite do Observatório Luziense. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que tenha conseguido responder, né, e tudo mais. E estamos aí, né? Muito obrigada. Essa então foi mais uma entrevista da semana e hoje nós conversamos com Lília Martins, uma das sócias da GS Engenharia. Nós falamos um pouquinho sobre empreendimento imobiliário. Se você quiser conferir mais entrevistas como essa, é só acessar o nosso YouTube, se inscrever no nosso canal, acessar as nossas redes sociais e compartilhar essa entrevista. Muito obrigada!